Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Glória a Deus. Nesse momento eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 18. Eu hoje vou ficar com o versículo 7 para baixo, que diz o seguinte: então a terra se abalou e tremeu, e vacilaram também os fundamentos dos montes, e estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e o fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalga um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas do vento. Presta atenção, aqui fala de Davi, no momento em que vivia num tempo de paz. Aqui o texto fala exatamente quando Deus faz menção de todo o livramento que havia dado a ele, e que no momento da batalha ele não conseguiu enxergar. No momento de luta, Davi sabia que Deus estava à frente, que era o seu Senhor, mas não conseguiu deslumbrar, não conseguiu visualizar, não conseguiu entender, não conseguiu então compreender que o Deus dele estava com ele em todos os instantes. Isso nos mostra que no momento de uma batalha, eu estou tão focado na batalha, eu estou tão focado na luta, que às vezes esqueço de quem então me enviou e quem está na minha dianteira garantindo a minha e a tua vitória. Você está entendendo até aí? Diz amém. Significa dizer para você que nessa hora, Davi, e já vivendo num tempo de paz, próximo da sua morte, Deus começa a revelar para ele e trazer à memória aquilo que dá esperança a ele. Trazendo à memória o que, pastor? Trazendo à memória todos os feitos maravilhosos do Senhor para com a vida dele. E dizer para ele: olha, Davi, nos momentos que o teu inimigo se levantou contra você, nos momentos em que os teus inimigos se colocaram de pé e te afrontaram, nessa hora, nesse momento, eu estive contigo, eu te garanti a vitória. E todas as vezes, Davi, que tramavam contra ti, mal sabiam eles que tramavam na verdade contra mim, porque era eu quem te enviei, foi eu que te escolhi, foi eu que te ungi. Significa dizer, querido e querida, nesse início de mensagem, de que Davi, ele compreendeu de que o Senhor, todas as vezes que guerreavam contra ele, o Senhor, o meu Deus e o teu é quem comprava a briga, comprava a peleja. O meu Deus e o teu é quem se irava contra os adversários dele. Significava dizer que todas as vezes que um povo inimigo afrontava Davi, Deus o amava de uma tal maneira, colocando nele talvez um segundo nome, dizendo para mim e para ti de que ele era o segundo coração de Deus. Davi então é conhecido nos céus, é conhecido no inferno, é conhecido por onde quer que andou, e é um rei que virou na história. Alguns hoje têm ministrado a uma minissérie passando e falando sobre Davi,
numa emissora de TV, mas a verdade, tudo quanto tentarem falar de Davi, não vão conseguir botar a veracidade dos fatos como realmente aconteceu. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem que, quando peca, o seu arrependimento chega ao trono da graça, e como era olho por olho, dente por dente, Deus tinha que fazer justiça. Mas quando ele peca, ele agrada o Senhor. Lá no 51, quando ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia e segundo o teu amor. Davi, ele consegue dizer para o Senhor: cria em mim, ó Deus, no versículo 10, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele consegue lá no final do 51 dizer para Deus: Senhor, sacrifícios agradáveis a ti são coração compungido e contrito, destes não os desprezarás, ó Senhor. Ele consegue tocar o coração de Deus. Ele consegue dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, meu Pai, sou pecador, sou falho. Sabe, querido, há um sinal de vitória para a minha vida e para a tua. Há um sinal de que Deus está comigo em todos os instantes, quando eu consigo ser sincero com Ele, quando meu coração demonstra para Ele quem realmente eu sou, porque na verdade Ele já me conhece. Às vezes é necessário que você possa se conhecer e saber de algumas coisas na tua vida que precisam ser mudadas para poder agradar o Senhor. O que Deus fala e mostra é que mesmo com todas as falhas de Davi, o Senhor o amou, mostrando para mim e para ti que somos falhos, mas que quando o amor de Deus está sobre a nossa vida, querido e querida, quando o amor do Senhor está sobre nós, na verdade o meu adversário e o teu, ele é quem vai ser abalado, é quem vai ser destruído. E mais uma vez aqui nesse texto, o Senhor, ele começa a falar, e ele começa lá no versículo 7 dizendo: então, você pode repetir comigo? Então, mais uma vez, 1, 2, 3. Sabe o que significava essa palavra então, naquele momento? Sabe qual era o significado dela? Naquele momento então, que foi pronunciado aquilo ali, no versículo 7, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e estremeceram, porque ele se indignou. Quando Deus ouve o clamor de Davi, quando Deus ouve o seu clamor, o Senhor vem com resposta para ele. Presta muita atenção nisso. Ele vem com resposta. Em outras palavras, quando ele clama pelo Senhor desesperadamente, quando ele diz, quando naquele momento, aquela invasão que queriam em Ziclac, que queriam apedrejar Davi, e quando ele vira e pede a sua estola sacerdotal, quando ele clama: meu Senhor, estão querendo me apedrejar, então Deus move céus e terras a favor dele. E se Deus faz isso com ele, deixa registrado aqui, querido, querida, Deus também quer fazer isso comigo e contigo todos os instantes. Quando Deus determina, no momento de desespero de Davi, quando Deus, ele ouve o clamor de Davi, naquele momento que esse então é pronunciado, significa que Deus entrou no negócio. Significa que no momento de desespero meu e teu, no momento em que eu digo para o Senhor: não sei mais o que eu vou fazer, no momento em que o pastor ministra sobre a tua vida que 2012 é o teu ano, que 2012 é o ano então da totalidade, que começa a declarar isso sobre a tua vida, e você começa, ao invés de viver a totalidade, começa a andar para trás, vivendo coisas que não tem nada a ver com a totalidade, não tem nada a ver com fartura, não tem nada a ver com 12 cestos de pães que sobram, não tem nada a ver com isso tudo que está sendo ministrado. E aí nesse momento, Deus entende a sua fragilidade, Deus entende o teu momento, mas Ele quer de mim e de você um grande clamor nessa hora. Ele quer de mim e de você que você possa fazer um grande clamor. E naquele momento Deus olha e determina: então vou agir contra os teus inimigos. Eu ouvi uma pessoa que virou para mim e disse assim: pastor, eu fui sair com um veículo, um determinado veículo, de repente perdi meus documentos. E quando eu perdi meus documentos, aquilo
inicialmente tirou a minha paz. Porque ali tinha cartão de banco, habilitação, documento do carro. E então orientaram essa pessoa, tem que ir na delegacia, vai lá dar queixa. Não vou, não vou. Foi. Chegando na delegacia, estava tendo uma confusão. E o escrivão vira para essa pessoa e diz: olha, volta depois. Não dá para fazer agora não, volta depois. Aí de repente, essa pessoa novamente segue e vai de volta para sua casa. Só que no meio do caminho, a pessoa disse: pastor, eu não sei o que me deu, mas eu disse: Deus, em outras palavras, não se esqueça de mim. E quando acabou de gritar, houve um alívio. E depois que houve esse alívio, a pessoa chegou em casa já mais alegre, aliviada, menos tensa. Daqui a pouco um telefonema chega, e de repente aquilo que foi sinal de desonra, que foi motivo de chateação, naquele telefonema alguém liga e diz: olha, os teus documentos estão todos aqui. Olha, eu moro aqui em tal lugar, pode vir aqui buscar. Eu achei, está tudo aqui, não está faltando nada. Sabe o que Deus está tentando falar comigo e contigo? Está tentando dizer para você que no momento de luta, eu não consigo ver os anjos que estão ao meu redor, mas que eles não saem ao teu redor hora nenhuma. Tu dorme e o Senhor peleja a teu favor. O que o salmista estava experimentando aqui é de ver que durante o percurso de vida dele todo, Deus esteve com ele em cada instante, a cada momento. Tem um outro feito, uma pessoa que também teve seus documentos levados daqui da igreja. Foram lá, assaltaram e levaram sua bolsa. E a pessoa mesmo assim veio em direção à igreja. Chegou aqui, acalmamos e oramos. E daqui a pouco chega um telefonema também, dizendo que os documentos estavam na porta de uma igreja, com uma pessoa de Deus aguardando por ela. Dentro dessa bolsa, amado, poderia ter coisa de valor, mas possuía ali uma Bíblia, possuía a palavra de Deus. O que eu estou tentando falar com você: ou tu confia ou não confia. Ou tu entende que Deus está contigo, ou então, querido, querida, vira a página da tua vida e segue em frente. Ou você entra nesse lugar crendo que o Deus que temos ministrado aqui é um Deus de transformação, ou então deixa tudo para lá. Eu costumo dizer, querido, que quando o Senhor ele vem sobre a minha vida, Ele cria um impacto tão grande na minha alma, no meu coração. Ele cria uma mudança, uma transformação de uma tal maneira que quando o Senhor ele vem, Ele coloca tudo, primeiro limpa, tira as imundícias, tira tudo que não presta. Depois vai lá, ornamenta a casa, deixa tudo limpo, cria naquele ambiente um novo ambiente. O significado disso é quando tu está novo, caminhando na presença de Deus, e de repente pessoas viram para você e dizem assim: olha, tu não tem mais o semblante que tu tinha outrora. Olha, até o teu andar é diferente. Olha, o teu falar também é diferente. Isso mostra que quando o meu Deus ele entra no negócio, Ele transforma todas as coisas. Mas o inimigo da minha alma, ele persevera, ele não desiste. Ele quer ver o meu mal, ele quer ver a minha destruição. E aí, pastor, o que eu faço nessa hora? O que eu digo nessa hora? Sabe, querido, você precisa confiar no Senhor. Você precisa, querida, confiar em Deus. Você precisa fazer aquilo que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É momento de tomarmos decisões. É o momento de declararmos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É momento de declararmos: eu vou viver isso aí que está sendo anunciado aí. Eu nem conheço ele direito, mas se ele está falando, eu creio. Sabe, querido, o que Deus quer é que tu creia que Deus ele está contigo em todos os instantes. Está com você. Não abriu mão de você e não vai abrir.
Sabe o que aconteceu com Davi? A terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, o fogo devorador de sua boca, e dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu e teve sobre os pés dessa escuridão. Sabe o que Deus está falando? Tudo isso foi feito por um homem. E pode ser feito por você. Explicar para você como é que é o mundo espiritual. Tu entra e o demônio não pode sentar do teu lado. Fica lá fora, dizendo assim: ele vai sair, ela vai sair, eu pego ela lá fora. Mas quando você se reconhece como dependente do Senhor, começa a abalar, a tremer todos os fundamentos dos montes. Hora nenhuma você vai ver Davi dizendo que um monte saiu de um lugar para o outro. Me diz na Bíblia aonde com Davi, estou falando com Davi, disse ou foi declarado que houve um terremoto. Com Davi, fala comigo, me ajuda aí. Aonde diz que houve? Pastor, tem outras passagens, quero saber com Davi, aonde vai dizer que houve um terremoto? Fala. Significa dizer que Davi então obtém tudo isso numa esfera espiritual. Toca no teu irmão e diz para ele ou para ela: no mundo espiritual, a terra treme a teu favor. No mundo espiritual, a terra é abalada por você. No mundo espiritual, o adversário da tua alma precisa saber que tu tem dono, e que o teu dono é o Todo-Poderoso, é o Senhor. Não sei se é o teu, mas é o meu. Se é o teu também, por favor, glorifica o Senhor aí no teu lugar. É o meu dono, é o meu Senhor. Durante muitos anos de nossas vidas, fomos escravos do mundo, do pecado, de nós mesmos, de demônios. Mas que depois de um período, quando Jesus declarou: chega, pastor, o senhor está no Salmo falando de Jesus? Estou. Porque uma coisa, diácono Mauro, é aquilo ter acontecido com Davi. Outra coisa é quando eu posso tomar isso para mim. Eu quero declarar para a tua vida hoje, escuta, no mundo espiritual, que o Senhor está declarando para ti. No mundo espiritual, nela, a partir de hoje, você não pode mais tocar. Vocês, nele, a partir de hoje, vocês também não podem mais tocar. Através de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. E eu faço a analogia dos dois textos. Lá no capítulo número 27.
o Salmo 18. Já vou no 27. Diz o Salmo 18. Então a terra se abalou e tremeu, e vacilaram também os fundamentos dos montes. Diz o capítulo 27 de Mateus, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja, e tendo embebedido de vinagre, colocaram na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fendeu as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Presta atenção e olha para o pastor. O que Davi é inspirado a dizer que vinha sobre a vida dele como livramento, nada mais era do que aquilo que Cristo viria fazer sobre a face da terra. Significa que quando Davi expressa tudo aquilo que ele expressou, em dizer que a terra se abalou, em dizer que os montes estremeceram, significava o momento da morte de Cristo. E a morte de Cristo, para mim e para ti, é o meu sinal de vitória. Pastor, Cristo precisava morrer, sim, porque ao terceiro dia ele ia ressuscitar dentre os mortos. Significa que você precisa entender algo para 2012. Toma isso no teu coração e na tua alma. Ninguém, repete comigo, ninguém, mais uma vez, você está com pouca fé, ninguém poderá atrapalhar tudo aquilo que Deus tem para minha vida em 2012. Olha para o pastor, a não ser você. Se você quiser, não pode olhar para o meu para baixo. Se você quiser, tu pode continuar fazendo as mesmas porradas. Desculpa a expressão. Se você quiser, tu pode deitar fora aquilo que Deus está colocando na tua mão. Se você quiser, toca na pessoa que está do teu lado em amor e diz assim: se você quiser. Agora, como eu sei que você quer, eu quero dizer para você que eu venho me fazendo algumas perguntas. E as perguntas que eu me faço é: porque uns recebem e outros não? Por quê? Por quê? Se na verdade muda só o pregador. Presta atenção, pastor, pode ser a unção que está sobre a vida do pregador. Ei, mas a unção que está sobre a vida do pregador não muda a tua vida não, queridão. Sabia disso? Não sabia não? Não muda o que muda a tua vida é a palavra que sai da boca do pregador. E essa palavra, seja por quem quer que for, não volta vazia. Então sabe o que Deus está tentando dizer para você? Não importa quem esteja ministrando, é a minha palavra. Então está escrito, então vai acontecer. Não é o pregador, crente. Deus pode dar ao pregador uma inspiração
Mas ele precisa pregar o que está na palavra. A palavra diz que Jesus vira: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? E o Senhor não responde nada. Em outras palavras: meu filho, não posso nem responder, mas saiba você que a vitória vai vir para aqueles que creem. E se tu crê aí, pode dar um glória a Deus, gente. E aí, continua. E mais uma vez em alto grito, acredito que o grito aumentou. Ele vai dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eloí, como queira. Ao outro texto vai dizer: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Aí, querido, querida, a Bíblia diz que quando ele declara isso, quando ele acaba de dizer isso, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam as rochas. Abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Não é o pregador, é a palavra. Repete comigo, por favor. Não é o pregador, é a palavra. Por que uns têm dificuldade de aceitar? Fala. De vez em quando eu e a pastora ouvimos a 93, aquele horário, com alguns pregadores à noite. E desculpa, querido, eu fico olhando cada um que eu digo: tá lá a igreja assim, ó. Repete comigo: não é o pregador, é a palavra. E quando a palavra, repete, quando a palavra é promessa de Deus, ela se cumpre. Os teus adversários já foram vencidos na cruz do Calvário. Os teus maiores obstáculos já caíram na cruz do Calvário. Talvez a tua enfermidade não existe mais. Através da cruz do Calvário, na pessoa de Cristo Jesus. O que eu preciso tomar posse, e o que essa igreja precisa entender, é, em primeiro lugar, ter atitude. Segundo, sejam audaciosos. Porque a palavra me dá respaldo para te dizer que esse ano é o teu ano. A palavra me dá respaldo para dizer: chegou a tua vez. Desde quando? Pergunta assim: pastor, desde quando? Desde a morte de Cristo. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim: tenha tempo, hein? E talvez você só foi saber hoje. Agora vira para o amado e para a amada e diz assim: não basta saber, precisa tomar posse. Também não basta, fala, não basta tomar posse, precisa ter atitude. Também não basta só atitude, precisa ter fé. Uma coisa eu quero dizer para você, em nome de Jesus: se tu tomar posse disso hoje, Deus muda a tua vida hoje. Não é amanhã nem depois. Não é dizer, eu não tenho nada contra, vou falar aqui, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Não tem, por hoje não consumi, por hoje não bebi, por hoje. Ei, esse não é o Deus que eu ministro nesse lugar. por
amanhã, por depois. Deus mudou a minha vida. Você pode dizer aí: Deus mudou a minha vida. Acabou, crente, acabou. Nenhuma condenação há mais sobre ti a partir de hoje, se tu quiser. E junto com isso, querido, as portas começam a se abrir para ti. Só precisa você tomar posse. Só precisa você dizer: chegou a minha vez. Davi no 18, quando fala tudo aquilo que lemos, não falava dele próprio, porque o que Deus fez com ele tipificava o que Cristo viria fazer por mim e por você. Pastor, não entendi. Vou tentar te dar um outro texto. E Jesus expressa isso no Evangelho, presta atenção. Jesus vai dizer que existiam muitos leprosos em Samaria, mas que só Naamã foi curado. E aí? Porque quando Naamã é curado, está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Quando Naamã, que era sírio, foi curado, quando o Senhor permitiu que houvesse benevolência sobre ele, já estava mostrando que Cristo viria pagar um alto preço sobre a minha vida e a tua. Para de se sentir um pobre coitado. Não dá, pastor, não posso. Pode sim. Se você está numa igreja, amado, que está ministrando sobre a tua vida, a restauração, a tua vida vai ser restaurada, basta que tu creia. Se você está numa igreja, que a igreja está pregando sobre totalidade, creia. E junto com a totalidade, uma palavra chamada fartura, andando lado a lado, creia. É o ano de fartura. E aqui, ó, com José, foram 7 anos de bênção e 7 anos de escassez, não foi isso? Contigo não, querido. Fala assim: o tempo de José, fala, o tempo de José já passou. Ah, querido, desculpa. Eu vou ministrar um ano de fartura em 2013 de escassez? Fala. Se alguém ministrar nesse altar, não recebe não. Recebe não. Eu vou ministrar nesse altar o que Deus tem falado comigo e que tem tentado te fazer entender. Eu não sei até quando. A diferença, querido, não é o pregador, nem a palavra. Que a palavra pode ser um texto revista, corrigido, pode ser um texto da versão NVI, nova versão internacional, pode ser um texto atualizado, um texto com a visão de hoje, mas a palavra no fundo é a mesma. Então não é o pregador, repete comigo, não é o pregador, aponta para o pastor, pode apontar, não é o pregador, nem, toca na tua Bíblia aí, se tiver, se não tiver pode apontar para mim aqui, e nem a palavra. Pergunta: quem é, pastor? Você, eu, nós. Sabe aquele momento na minha vida e na tua, que nós olhamos e começamos a ver um monte de defeitos? Aonde está o erro? Na igreja, que é a mesma, no irmão, que é o mesmo, ou no teu olhar? Para vivermos 2012, estarmos num ano profético de totalidade,
só vai depender de você. Sabe o que Deus manda dizer? Que há caminhos errantes que precisa parar hoje. Que caminhos são esses, pastor? Não sei. Há lugares que você sabe que não é mais para ir. O Espírito fala nesse lugar. Há conversas que não estão edificando em nada. Sabe o que Deus está mandando dizer? Isso é só uma cilada. E o final dela é morte. Tu achou que dava para conciliar casa de Deus com uma vida lá fora? Tu percebeu que algumas coisas na sua vida foram travadas? Não sei com quem o Espírito está falando. Tu percebeu que as portas que têm sido ministradas abertas para ti estão aguardando um posicionamento teu? Sabe o que Deus diz? O que tu está vivendo não é nada, tendo em vista o que eu tenho para ti. Acaso não sou eu, Deus, que tira o homem do monturo e coloco ele para se assentar com reis e príncipes? Será que tu não tem entendido que o teu testemunho é para glorificar o nome do teu Senhor? Talvez hoje para alguns seja a noite de dar um basta e dizer para o inimigo da tua alma: chega. E dizer para a vontade que outrora tu dizia que era mais forte que você: chega. Dizer para o adultério que você outrora não tinha forças para largar e colocava isso, culpa, e Deus está olhando do alto dizendo: não estou nem nisso. Como não tem força para dizer não? Mas talvez hoje seja a noite de dizer: chega, chega. Uma noite talvez de ponto final. Porque o véu se rasgou, a terra tremeu, fenderam as rochas, e eu encerro. Eu descobri algo nesse texto aqui que mexeu com a minha alma. Descobri algo, que existem textos que o inimigo da minha e da tua alma precisa tapar os ouvidos. E às vezes ele tenta fazer isso com você, não deixando você entender a profundidade do texto. Eis que o véu se rasgou do santuário, rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam as rochas.
tudo isso a teu favor. Não estou eu aqui, querido, tentando fazer você entender o que não dá para entender. Estou eu dizendo, meu Deus está nesse lugar. Ele quer mudar o curso, a história, mas Ele não está podendo nem conseguindo. Não porque não quer, porque Ele é o Deus que dá vida e tira, porque Ele te respeita, porque está havendo um impedimento. O impedimento é você. E talvez essa noite seja a noite de você dizer: Senhor, eu não serei mais um impedimento para viver tudo isso que está sendo ministrado nessa igreja, nesse ministério. A terra já tremeu a teu favor. E no mundo espiritual continua se abalando todas as vezes que alguém levanta a mão e reconhece Jesus como seu único e verdadeiro Salvador.